Vamos lá, continuando aí a nossa aula linda de acentuação gráfica, vamos falar agora ainda sobre as regras especiais. Não é só aquela que a gente viu agora há pouco. Vamos falar também de algumas regrinhas especiais e da nova ortografia. Beleza? Vamos lá, olha aí, ó. Regras especiais. Encontros o e em. Esses encontros vocálicos, o e em, nos verbos crer, dar, ler, ver, o que acontece? Quando você tem o, você acentua o primeiro o. Quando você tem em, nos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados. Como, por exemplo, observe. Antevêm é um derivado do verbo ver. Releem, verbo reler, derivado do verbo ler. Temos aqui creem. Olha aí, ó. E, coloca o acento circunflexo no primeiro E. Deem, coloca o acento circunflexo no primeiro E. Ah, Pestana, mas isso não mudou. Mudou sim. De acordo com a nova reforma ortográfica, acabou o acento circunflexo nesse primeiro O do encontro o e no primeiro E do encontro e. Olha para cá. Abençoo, acabou o acento circunflexo. Beleza, meu camarada? Acabou também em prevém, que é derivado do verbo ver, e tem o E duplicado, acabou, não tem mais. Ah, eu quero colocar. Não coloca não. Beleza? Vamos evitar, já vamos acostumando com a nova reforma ortográfica. Resumindo, nos encontros o e em, nos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados, não tem mais acento circunflexo. Ficou claro isso? Agora, na boa, olha a palavra voo. Como é que ela vai ser escrita? Estranho, né? Muito estranho. Mas é isso aí. Continuando. Acentos diferenciais. De acordo com a nova reforma ortográfica, já vou falar logo de cara. De acordo com a nova reforma ortográfica, algumas palavras perderam os acentos diferenciais. Beleza? Algumas. Não foram todas. E vamos deixar claro aqui quais foram as palavras. Mas antes, porém, o que são acentos diferenciais? É meio óbvio, né? O nome meio que se define. Acentos, você já conhece, são os acentos agudos, circunflexos, aquilo tudo. Diferenciais é porque eles diferenciam uma palavra da outra. Diferenciam uma palavra da outra, simplesmente. Quer ver? Ó? Vamos lá. A palavra, por exemplo, a palavra AIS. Ele é um AIS da aviação. Ele é um AIS da aviação. Agora, e se eu falasse assim? As meninas voltaram. Esse AIS da aviação, ou AIS do baralho, é um substantivo. Concorda comigo? Esse AIS, as meninas voltaram. Esse AIS é um artigo. Concorda comigo? Maravilha. Então você concorda comigo que este acento tem um papel determinante? Porque se ele não estivesse aqui, o que aconteceria? Você poderia confundir o AIS substantivo com o AIS artigo. Tudo bem, existem outras maneiras de você enxergar qual é a diferença entre um substantivo e um artigo, obviamente. Mas o acento diferencial aqui faz com que você perceba com mais facilidade. Ok? Quais são as palavras que perderam o acento diferencial de acordo com a nova reforma ortográfica? Vamos lá. Antigamente, o verbo para tinha acento. Para diferenciar do quê? Da preposição para, que não tinha acento. Não é isso? Então, olha aí, ó. Para, verbo. Para, preposição. E aí? E aí que, antigamente a gente fala só para se acostumar com a nova reforma ortográfica, ok? Porque ela só vai valer, de fato, 1º de janeiro de 2013. Ainda está valendo, portanto, a antiga, se você quiser escrever de acordo com a antiga. Agora, fique atento aos editais, porque quando os editais querem marcar
a diferença. Vamos trabalhar com a nova reforma ortográfica. Você tem que saber. Então, vamos lá. Para com acento, para sem acento. Para com acento, verbo. Para sem acento, preposição. De acordo com a nova reforma ortográfica, olha o que aconteceu. O verbo não tem mais acento. Acabou. Ele vai ficar assim, que nem a preposição. Aí você vai me perguntar assim, pô, Pestana, eu vou confundir. Meu amigo, não vai confundir porque o contexto vai te ajudar. Você pode ficar tranquilo. Beleza? Contexto vai te ajudar. Quando você diz assim, ó, o ônibus para aqui às 10 horas. Fique esperto. O ônibus para aqui às 10 horas. Percebe que o para na minha frase é um verbo? Sim ou não? Sim. Portanto, vai ter acento. Ou, se vocês quiser escrever de acordo com a nova reforma ortográfica, não vai ter mais. Beleza? Vai ficar que nem a preposição. Eu estudo para passar. Esse para já não é mais um verbo, é uma preposição. Que já não tinha acento, portanto, não tem dificuldade. Agora, olha esse para aqui. Pela. Você diferenciava pela de pela, porque pela ou pelo, tá certo? Pelo também. Pela ou pelo. O acento não tem mais, de acordo com a nova reforma ortográfica. Pela, do verbo pelar. Esse maluco é mó pela saco. Não tem essa gíria que a gente usa? Essa expressão idiomática? Olha aí, ó. Pela. Pela do verbo pelar, retirar o pelo. Tinha acento? Tinha. Em pelo também tinha acento. O que aconteceu de acordo com a nova reforma ortográfica? Não tem mais acento. Acabou o acento. Poxa, Pestana, o pela era usado para diferenciar de pela. Isso. Pela, preposição. Pela, do verbo pelar. Verbo. Você diferenciava com o acento. E aí, o que eles fizeram? Os homens lá da Academia Brasileira de Letras e outros homens lá de Portugal. Eles decidiram que o verbo pelar não tem mais acento. Então, pela e pelo vão ficar como? Sem acento. Igual a contração da preposição por mais a, que seria o pela. A gente chama de preposição logo de cara porque fica mais fácil visualizar. Beleza? Na verdade, aqui rola uma contração. Preposição por mais a, pela. Beleza? Maravilha. Então vamos lá, hein, galera. Só para fixar isso. Para, verbo, não tem mais acento. Igual a preposição para. Pela e pelo, verbo, não tem mais acento. Igual a preposição pela e pelo. Agora, olha que interessante. Existia também esse par. Pelo e pelo. Pelo e pelo. A pronúncia é igual, concorda comigo? A única coisa que mudava na grafia era quando você colocava o acento circunflexo. Por isso, acento diferencial. Pelo é o quê? Substantivo. Pelo do corpo. Beleza? E pelo, preposição. Pelo, substantivo. Pelo, preposição. Olha aí, ó. Esse pelo aqui recebia acento circunflexo para diferenciar do pelo, preposição. Só que, de acordo com a nova reforma ortográfica, pelo com acento substantivo não tem mais acento. Perdeu. Vai ficar que nem a preposição pelo. De novo, Pestana, como é que eu vou diferenciar? Meu amigo, o contexto vai te ajudar. Pode ficar tranquilo. Beleza? Vamos lá. Polo e polo. Polo e polo. Olha aí, ó. O polo, a palavra polo de polo norte, polo sul, antigamente tinha acento. Para diferenciar de polo. Beleza? E aí, o que você faz hoje em dia? De acordo com a nova reforma ortográfica, a palavra polo é escrita agora assim, ó. Sem acento. Beleza? Sem acento. Tá claro isso? Tranquilo? Então, polo, polo. Polo agora não tem mais acento. Mas ele não vai ser pronunciado como polo, que é filhote de gavião. Beleza? Você vai pronunciar com o timbre aberto, como se tivesse um acento agudo. Beleza? Maravilha. E a pera, fruta?
para diferenciar da preposição arcaica per mais artigo a, né? Antigamente as pessoas falavam pera, tá certo? É o nosso pela hoje em dia. Enfim, a nova reforma diz, no substantivo pera não tem mais acento. Vai ficar como? Sem acento. Que nem a preposição arcaica pera. Ok? Então você vai ver agora nas feiras pera sem acento. Espero, né? Se o cara realmente souber a nova reforma ortográfica. Se não, ele vai ter que assistir a minha aula. Agora, olha que detalhe interessante. Não some o acento diferencial em por, verbo. Já coloquei aqui, né? Olha aí. E por preposição. Não some o acento diferencial. Então, eu vou pôr o objeto na mesa. Eu vou pôr a mão aqui. Sem trocadilhos, hein? Olha aí, ó. O verbo pôr, meu camarada, continua com acento. Para diferenciar da preposição pôr. Aí você me pergunta assim, Pestana, eles mudaram tudo. Por que não mudaram isso? Meu amigo, estou querendo saber também. Beleza? Quando você souber, me manda um e-mail, hein? Vamos lá. É aquilo que eu te falei. É uma brincadeira, mas vamos lá. Olha aqui pra mim. É uma brincadeira. A gente fala, não sei, os caras não explicam direito. E, na boa, é a mais pura verdade. É uma mera convenção a ortografia. Quando você, por exemplo, ligou hoje para assistir ao vídeo de acentuação gráfica e o vídeo anterior, você viu lá, ortografia, não foi? Só que eu estou falando sobre a acentuação gráfica. Qual é a diferença? Não tem diferença. A acentuação gráfica é um braço da ortografia, é uma extensão da ortografia. Afinal de contas, eu estou ensinando a você as regras de como escrever corretamente. E os sinais gráficos são usados na escrita, não são? Então você tem que conhecer as regras de ortografia e de acentuação gráfica, que estão ligadas à escrita correta da palavra. Só que, quando fizeram a nova reforma ortográfica, eles esqueceram de um detalhe, esqueceram de justificar por que eles fizeram aquilo. Mas, na boa, a gente já sabia que é mera convenção. Portanto, se é convenção, se é arbitrado, a gente tem que seguir. O presidente Lula, em 2009, assinou embaixo. A gente vai ter que seguir. Beleza? Continuando, vem aqui, hein? Tem um outro acento diferencial que não se perdeu. Para você diferenciar o verbo poder no pretérito, ou seja, no passado, você mantém o acento circunflexo para diferenciar de pode do presente. Quer ver? Ó? Ele pôde vir até aqui. Passado, pretérito. Mantém o acento circunflexo. Ele pode vir aqui. Se ele pode vir aqui, presente. Você não coloca acento. Fique atento. Verbo por e verbo poder. Você ainda mantém o acento circunflexo. Tá certo? Tranquilo? Maravilha. Vamos seguir. Vamos seguir. Acentos diferenciais ainda. Verbos vir e ter. Meu amigo, presta atenção, muita atenção no que eu vou falar agora. Lembra que eu falei no início da aula passada sobre os verbos vir e ter? Quero reiterar. Verbos vir e ter são extremamente importantes, beleza? Prova da ESAF, CESP, FCC e outras tão conhecidas quanto. Ele tem 2 carros. Agora, eles têm 2 carros. Ah, entendi. Quando o verbo ter estiver no singular, eu não coloco acento. Muito bem. É exatamente isso. Eles têm 2 carros. Ah, tá. Quando o verbo ter estiver no plural, eu coloco acento circunflexo. Meu amigo, muito simples. Mas o cara pode dificultar isso de uma maneira um pouco sutil. Como? Ele pode distanciar, por exemplo, o sujeito, eles, que faz com que o verbo ter fique no plural, e aí você não enxerga que o verbo ter tem que ficar no plural. Como assim, Pestana? Observe só essa frase, olha para cá. Imagina se você está trabalhando com os verbos vir e ter, questão de concordância, por exemplo, só que você ainda não se deu conta de que os verbos vir e ter estão com o sujeito no plural. Vamos supor que a frase tivesse assim, ó. Os rapazes,
ontem à noite, depois de terem discutido muito sobre futebol, política e religião, têm opiniões contrárias. Percebeu que o sujeito ficou lá longe e o verbo tão distante quanto. E aí essa distância entre o sujeito e o verbo faz com que você não enxergue que o verbo deveria ficar com acento circunflexo, no plural, porque o cara distanciou o sujeito. Isso eles fazem direto na prova da ESAF, direto. Beleza? Fique esperto a isso. Isso é uma maldade dos caras para testar o seu conhecimento. Porque o cara não quer testar só o seu conhecimento de acentuação. Imagina se a frase tivesse do jeito que eu coloquei agora no quadro. Muito fácil, né? Como é que eles vão fazer a triagem? Selecionar o joio do trigo. Eles precisam separar. E aí você precisa saber que eles vão fazer essa maldade com vocês. Continuando, vamos lá. Ele vem do Rio de Janeiro. Singular, não coloca acento. Eles vêm do Rio de Janeiro. Plural, coloca acento. Portanto, a regra diz, os verbos vir e ter na terceira pessoa do plural, bota o chapéu na criança. Beleza? Acento circunflexo. Agora, olha que maneiro. Ele mantém a palavra. Eles mantêm a palavra. Acento circunflexo, tá vendo? De novo, singular, plural. Aí você me pergunta assim, ué, Pestana, o que tem a ver mantém com o verbo vir e ter? Ué, como assim? O verbo manter é derivado do verbo ter. Beleza? Maravilha. Observe que a palavra é oxítona terminada em EM. O que eu faço? Acentuo. Mas você vai colocar o acento agudo. Porque a palavra está no singular. Se tiver no plural, você coloca o acento circunflexo. Beleza? O fato é, verbos vir e ter na terceira pessoa do plural, não titubeia. Acento circunflexo. Ele intervém. Olha aí, ó. Verbo intervir. Derivado do verbo vir. Você coloca o acento agudo porque é oxítono. Mas se tiver no plural, você coloca o acento circunflexo. Tá claro isso? Fique esperto com aquele lance que eu falei sobre a distância do sujeito em relação ao verbo, ok? Continuando. Vamos falar agora sobre trema. Vamos lá, olha aqui para mim rapidinho, que eu tô carente. Galera, o trema, todo mundo já está sabendo que foi abolido, de acordo com o novo acordo ortográfico. Foi abolido. Só que depende da palavra. Pô, Pestana, ou foi abolido ou não foi abolido. Calma. As palavras da língua portuguesa já era trema. Trema foi embora. Esquecido. Eu achava tão bonitinho aqueles dois pontinhos em cima, deitadinho, um do lado do outro. Mas já era. Acabou. Acabou a vez deles. Só que nas palavras de origem estrangeira, você ainda tem trema. Beleza? Vamos ver. Olha pra cá. Aguentar. Tinha trema. Por quê? Porque nos grupos gue, que, você usava o trema. O que é o trema? O trema são esses dois pontos em cima do U, marcando a semivocalização do U. Ou seja, o U é uma semivogal. O que aconteceu com o trema? Game over. Nos grupos gue, acabou o trema, beleza? Aguentar, acabou o trema. Nos grupos gue, acabou o trema. Sagui, acabou o trema. Game over pra ele, olha aí, ó. Linguiça, acabou o trema. Tem até aquela piadinha ridícula que fazem, né? Não trema. Bom, não vou terminar, né? Porque tu já conhece essa frase que é ridícula mesmo. Em relação à palavra linguiça. Bom, linguiça, acabou o trema, beleza? 50, acabou o trema. Nos grupos gue, olha aí, ó. Quênio, acabou. Não tem mais trema. Safo. Em palavras estrangeiras, você mantém o trema. Müller. Como é que pronuncia isso? Não sou alemão, mas eu sei que tem trema. Mülleriano. Tranquilo? Então, em palavras de origem estrangeira que tem trema, você mantém o trema. Tá certo isso? Maravilha. Vamos que vamos, hein?
hífen e prefixos. Olha só, eu vou falar sobre prefixo terminado em vogal, vou falar sobre prefixo terminado em consoante, vou falar sobre mais alguns casos interessantes e game over. Já vamos fechar, hein? Vamos lá. Prefixo terminado em vogal. Antes, porém, dá uma olhada aqui para mim. Vamos lá. Hífen e prefixos. Às vezes, você tem falsos prefixos e que você liga com o hífen a outras palavras. O hífen é um sinal gráfico que serve para conectar um prefixo ou um falso prefixo ou um radical a uma palavra. Beleza? Tranquilo? Maravilha. O hífen não serve só para isso, mas nos interessa isso para a prova. Tranquilo? Safo? Na prova da FGV, eles costumam trabalhar questões de hífen. Então fique esperto, hein? Fique esperto. Vamos falar um pouquinho dele de acordo com a nova reforma ortográfica. Vem! Vamos lá. Hífen e prefixo. Nova reforma ortográfica. Se o prefixo for terminado em vogal, olha o que acontece. Diante de mesma vogal, você vai colocar hífen. Olha aí, ó, contra, prefixo terminado em vogal, ataque. O que você vai fazer no meio? Vai colocar o hífen. Então, o hífen vai entrar entre. Ficou bonito isso, né? Entrar entre. Olha aí, coisa linda. Vamos lá, contra, ataque. Contra, prefixo termina em A. Ataque, inicia com A. Quando você tiver vogais iguais, separa com hífen, senão dá briga. Micro-ondas com hífen é horrível. A gente sempre viu micro-ondas juntinho, né? De coxinha. Mas agora, meu camarada, acabou. Agora você separa vogal, olha aí, ó. Prefixo termina vogal igual a vogal que inicia a palavra. Portanto, você separa com hífen. Diante de H, você sempre separa com hífen. Beleza? Eu digo sempre, mas você sabe que a palavra sempre, na língua portuguesa, vem em seguida da palavra exceto. Então fique esperto, tá? Normalmente, coloca aí, sei lá, 90% ou mais. Acho que mais de 90%, que me vem à mente agora. Se o prefixo terminar em vogal, seguido de H, coloca o hífen. Ante, prefixo termina em vogal, seguido de H, o que eu faço? Coloco o hífen. Então, vamos lá. Prefixo terminado em vogal, seguido de H, hífen. Diante de R e S. Nossa, isso aqui ficou tão feio, mas tão feio. Eu acho que quem vai acostumar são as próximas gerações. Quem vai se acostumar com isso aqui. Porque eu ainda acho horroroso. Mas fazer o quê, né? Tem que escrever, tem que ensinar. Enfim, diante de R e S. Ante. Olha aí, ó. Ante, prefixo terminado em vogal, mais racismo. A palavra racismo começa com a letra R. Duplica o R. A regra é essa. Antirracismo. Olha o R duplicado. Coisa linda. Nunca será. Contra a regra. Duplica o R. Por quê? Prefixo terminado em vogal, seguido de R, duplica o R. Contra a regra com 2 R's é estranho, hein? Vou te falar. Ultrassom. Duplica o S. Então, pessoal, olha aí, ó. Mini saia, duplica o S. Se você tiver um prefixo ou um falso prefixo, não precisa ficar se apegando a falso prefixo. O que é isso? Não importa. Na tua prova, o cara não vai perguntar o que é isso. O fato é, se você tiver um prefixo terminado em vogal, seguido de S, você duplica o S. Seguido de R, você duplica o R. Ficou claro isso para você? Maravilha. Vamos lá, hein? Prefixo terminado em consoante. Se o prefixo terminar em consoante, é aquele mesmo bizu da vogal. Se bater de frente com a mesma consoante, separa. Olha aí, ó. Inter, termina em R. Regional, começa com R. Coloca o hífen. Não pode deixar encostar 2 consoantes iguais. Não pode. Separa com hífen. Subbibliotecário. Sub, termina com a consoante B. Bibliotecário, termina, ou melhor, começa com a consoante B. B com B, separa, senão dá briga. Beleza? Pessoal, muito simples. Prefixo terminado em vogal, a palavra começa com vogal. Hífen.
Prefixo terminado em consoante, a palavra começa com a consoante igual. Hífen. Safo. Diante de H, coloco o hífen também. Beleza? Prefixo terminado em consoante, a palavra começa com H, hífen na criança. Olha aí, ó. Aqui eu tenho mal, que seria um falso prefixo, mas isso não interessa para você. O fato é, está terminado em consoante? A palavra começa com H? Então você coloca o hífen. Beleza? Agora, você deve estar se perguntando. Olha aqui, rapidinho. Você deve estar se perguntando. Pestana, eu sei que não é só isso. Meu amigo, olha só. O meu objetivo aqui é te ajudar a acertar uma questão na prova. Esse curso de gramática é um curso de gramática para concursos públicos. Então, o meu propósito aqui é te dar o caminho das pedras para você olhar uma questão e não errar. Caminho das pedras. Beleza? Eu não quero fazer você sair daqui um graduado. Ah, eu sou sensacional em português, em gramática. Cuidado com isso. O meu propósito aqui não é esse. O meu propósito é te ajudar a acertar uma questão. Então eu vou te dar as informações que eu, como professor de português, pela minha experiência, sei que são relevantes para a sua prova. E é isso que você tem que saber. A relevância para a sua prova. Foco. Isso é o grande barato. Vamos lá, vem comigo para fechar, hein? Temos aqui hífen e prefixos, mais alguns casos interessantes, de acordo com a nova reforma ortográfica. Diante do prefixo sub, que é bastante utilizado, olha o que acontece. A regra diz, se depois do prefixo sub vier uma palavra começando com R, coloca o hífen. É por isso que em sub-raça, atualmente, de acordo com a nova reforma ortográfica, atualmente entre aspas, né? Porque algumas pessoas já faziam isso. Portanto, hoje, de acordo com a nova reforma ortográfica, não tem opção, tem que fazer. Sub-raça. Prefixo sub seguido de R. Coloca o hífen. Sub-humanos sem hífen, sem H. Sub-humano com hífen e com H. É isso mesmo, Pestana? Meu camarada, você já ouviu falar no VOLP? Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa? Você encontra isso na Academia Brasileira de Letras. Vai lá no site, digita no Google, ABL, aperta o Enter. Aí vai estar lá em cima, VOLP. Aí tu clica. Vai aparecer lá uma caixinha, assim, ó. Aí você coloca a palavra aqui, ó. Aperta o Enter, Bluft. Aí vai aparecer lá a palavra. Se você digitar sub-humano, desse jeito, está certo. Sub-humano, com hífen e com H, desse jeito, também está certo. As duas formas estão certas. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Agora sobre o prefixo co. Diz a regra que o prefixo co não é separado por consoante, ou melhor, desculpa, não é separado por hífen. Co-ocupante, tudo junto. Co-autor, tudo junto. Co-herdeiro é péssimo. Mas é junto. Cosseno, tudo junto. E olha só, duplica o S, hein? Beleza? Cosseno. O que aconteceu? O hífen acabou e você fez o quê? Duplicou o S. Tranquilo? Maravilha. Então, diante do prefixo co, meu camarada, não tem hífen, junta tudo numa coisa só. Prefixos circum e pan. Os prefixos circum e pan recebem hífen quando a palavra seguinte começar com M, N ou vogal. M, N ou vogal, você coloca hífen. Por isso que Pan-Americano é assim. Ah, mas o Banco Pan-Americano do Silvio Santos era sem hífen. Será que é por isso que faliu? Bom, deixa pra lá, hein? Não vamos discutir isso. Vamos lá. O fato é Pan-Americano com hífen. Por quê? Seguido de vogal. Vice, viso, gran e grão. Esses prefixos e falsos prefixos, eles são separados sempre. Eu falei sempre. Eu falei sempre. Vice-rei, vice-almirante, viso-reinado, grã-duquesa, grão-mestre. Beleza? Pessoal, olha só. Só para fechar, bonitão,
só para fechar bonitão, eu quero dizer uma coisa para vocês. Acabou a minha aula de ortografia, vimos algumas coisas de acordo com a nova reforma ortográfica, e agora é só a gente ver os vídeos mais vezes. Eu espero que você faça isso, para a gente poder fixar as informações. A próxima aula eu vou falar sobre semântica, beleza? Algo muito importante. Valeu, um abraço!